Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde. Então vamos para mais um ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, o médico das almas e dos enfermos. Não percamos nossa fé, não percamos nossa esperança. Nos mantenhamos com um pensamento otimista e esperançoso, porque nós somos filhos de Deus. E Deus não desampara nenhum de seus filhos. Vamos nos manter receptivos às suas emanações. Se ficarmos tristes, melancólicos, desesperançados, vamos atrair energias compatíveis com a que estamos exteriorizando. Se transmitirmos pensamentos de pessimismo, de desesperança, de falta de fé, de falta de confiança, de medo, de pavor, de temor, nós vamos atrair energias compatíveis com a que estamos pensando, exteriorizando. E se temos pensamentos de otimismo, de esperança, entendendo que Deus não desampara nenhum dos seus filhos, nós receberemos de acordo com o que pensamos. É assim que funciona. É importante que todos nós estejamos receptivos às emanações de Deus, do amor de Deus, que virá através do nosso anjo guardião, que está ao nosso lado 24 horas por dia. É assim que funciona. Bom, o ensinamento da noite de hoje, do nosso Evangelho, está no capítulo 6, o Cristo Consolador. Veja bem, o Cristo Consolador. E ele nos diz: venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo trouxe antigamente, minha palavra. Deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina. Eu, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem espaço na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. E estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que vos ajudando uns aos outros, mortos e vivos. Quer dizer, mortos segundo a carne. Porque a morte não existe. Vos socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais sobre a terra, se faça ouvir, para vos proclamar, orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova, escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer, se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas, de vossas inteligências. Não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio ao bom trigo, ao bom grão, as utopias à verdade. Espíritas cristãos, amai-vos eis o primeiro ensinamento, instruí-vos eis o segundo.
todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram, são de origem humana. E eis que além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam. E irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito da Verdade, Paris, 1860. Aí continua. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão também enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo. Mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, o cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama escapar de vossas mãos, e que os vossos olhos se fecharão à luz, sentireis o surgir, o germinar em vós, em minha preciosa semente. Nada está perdido no reino do vosso Pai. E vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo de vós todos será talvez o mais resplandecente. Em verdade, vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que simultaneamente assistem seus irmãos, são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, porque frequentemente são muitos miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila a fim de seres os artífices da vossa imortalidade. No Espírito da Verdade. Aí ele continua. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que as deve curar. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados e sereis aliviados e consolados. Não procurei alhures, a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo cristianismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente, que no futuro humilde e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei, amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará seu Filho bem-amado
para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho a vós, porque me chamastes. Espírito da verdade. Continua para terminar. Deus consola os humildes e dá a força aos aflitos, que lhe pedem. Seu poder cobre toda a terra e toda parte. Ao lado de uma lágrima, colocas ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade ao invés de reclamar contra as suas dores e os sofrimentos morais que são neste mundo o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. Está vendo? E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõe a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento. Por quê? O corpo sofre, né? Tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. Então fica aí esse ensinamento maravilhoso para a nossa reflexão. Para terminar, eu vou ler um outro trecho de outro livro, que aqui foi o Evangelho, né? Agora é outro livro que nos diz assim: a vitalidade divina se derrama sobre mim e auro-a em excelente disposição emocional. Liberto-me das cargas tóxicas do desgaste psicológico. Sou de procedência saudável. A doença é acidente de percurso. Sadio e confiante avanço, vitalizado pelo hálito da fonte geradora da vida, Joana de Ângeles. Olha as palavras de Joana de Ângeles, pessoal. Vou repetir o que ela nos falou. A vitalidade divina se derrama sobre mim e aura em excelente disposição emocional. Liberto-me das cargas tóxicas do desgaste psicológico. Sou de procedência saudável. A doença é acidente de percurso, que não me impede a marcha. Sadio e confiante, nós avançamos, vitalizado pelo hálito da fonte geradora da vida, que é o fluido cósmico universal e Deus, nosso Criador, nosso Pai. Aí, em cima das palavras de Joana de Ângeles, vem a explicação do autor, que é José Carlos de Luca, que nos diz: se você se sente abatido, faça alguma coisa para sair do estado de prostração íntima. Isso é um veneno perigoso para a sua saúde. Você não precisará de grandes feitos para espantar a sua apatia. Levante-se logo da cama, saia do sofá e experimente, por exemplo, tomar um banho, ou então fazer uma prece com fervor para aqueles que estão sofrendo nas penitenciárias, ou para as crianças que estão com a cabeça raspada no hospital do câncer, ou para as mães desesperadas vendo os filhos morrerem nos próprios braços por inanição. Faça isso. E ele continua: ou então leia algo edificante, se você está depressivo, com síndrome de pânico, melancólico, macambúzio. Ou então ouvir ou cantar uma canção agradável, ou então conversar com um amigo de confiança, caminhar por 15 minutos no quarteirão de sua casa, ou dar pelo menos alguns passos em volta de sua casa se estiver adoentado. Modificar a posição de alguns móveis de sua casa.
prestar um favor a quem passa por maiores dificuldades que os seus problemas, fazer uma lista de todas as coisas boas que já lhe ocorreram na sua vida e que lhe foi proporcionada pela misericórdia divina, por muito lhe amar. Limpar suas gavetas, engraxar sapatos, cultivar uma flor ou um jardim, dar uma boa risada. O importante é interromper o quanto antes o circuito de melancolia, fazendo algo de bom para si, a fim de que Deus não o encontre de braços cruzados esperando a morte chegar. Olha a sugestão que José Carlos de Luca nos proporcionou. O Chico Xavier também ele fala sobre se a pessoa está no sofá com depressão. Chico Xavier fala exatamente isso que ele falou, que a pessoa faça algo, se esforce para fazer algo. Por quê? Tem um porquê nisso aí. Se a pessoa for lavar um prato, for arrumar a casa, isso vai resolver o problema emocional, psicológico? Não vai. Mas quando esses sábios pedem para que façamos alguma coisa, é para sairmos do foco, porque o que acaba com a gente é o foco. Então o que acontece? Quando a gente sai do foco, a gente abriu em nossa mente um espaço para uma energia do nosso próprio anjo de guarda. Aí ele encontra acesso. Ele encontra acesso. Quando a gente sai do foco terrível da depressão. Porque quando a gente está com depressão, a gente fica pensando só no nosso problema. E a gente vai se afundando, e vai se afundando, e vai se afundando. E a gente fica focado. Pensamento é energia. Nós somos o que pensamos. E a gente vai se afundando. Então, quando o Chico Xavier ou esses sábios pedem para a gente fazer alguma coisa, é para sair do foco, para dar espaço, oportunidade para o nosso anjo de guarda trazer energia boa para penetrar no nosso eu. Essa é a finalidade. Não é que a atividade vai nos salvar, vai nos curar, não. Quem vai nos curar é o nosso próprio anjo de guardião, é Deus. Deus vai enviar uma energia de amor através do nosso anjo guardião, que é um preposto de Deus, para nos auxiliar. Mas o nosso anjo guardião, ele está ao nosso lado, mas nós estamos nos afastando dele. Todas as vezes que entramos em tristeza, melancolia, depressão, pensando só no nosso problema. Eu não vou sair desse problema, as coisas estão muito difíceis. Eu não vou sair, a pessoa vai se afundando cada vez mais. Ou então, ele esqueceu de falar aqui, que todos os psicólogos, psicoterapeutas falam para a gente fazer isso. A gente inspira o ar e prende o ar o máximo de tempo possível, segura, inspira o ar, cabeça erguida, mentalizando as estrelas, o sol, mentalizando Jesus Cristo do céu com a mão sobre nossa cabeça. Aí expira. Aí depois, novamente, inspira e prende o ar, segura o ar, mentalizando Jesus. Faz isso 3 vezes, porque aí Deus vai encontrar acesso, não é? Ao nos encontrar receptivo, ele vai mandar uma energia do fluido cósmico universal, nesse momento que nós estamos expirando, inspirando esse ar que vem do plano espiritual. E isso vai nos trazer saúde para o nosso cérebro. Sem contar que a gente deu espaço para o nosso anjo de guarda nos trazer, através da intuição, uma inspiração numa decisão a tomar. A gente vai melhorar. Façamos isso em nome de Deus. Fica aí para a nossa reflexão. E o momento mais propício para fazer isso nunca foi tão apropriado com uma situação que a gente está passando na Terra. Precisamos fazer isso. Porque médico nenhum vai curar o nosso problema. Quem cura é a nossa força. O remédio não vai curar e o médico não vai curar. Quem vai nos curar somos nós mesmos.
através de nossas atitudes, ação e pensamento, fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Que nada acontece por acaso. Ninguém morre por acaso. Muito bem, fica aí para a nossa reflexão. Uma boa noite para todos.